Então vamos lá, pessoal, vamos para essa webconferência, né? Me apresentando aqui de novo, né? O meu nome é EGS, José G.S. Gonçalves, professor aqui da Católica EAD, e hoje a gente vai falar um pouco mais aí da disciplina de perícia computacional, tá? Bom, muito do conteúdo tem lá no conteúdo escrito de vocês ali, da disciplina, também a videoaula, alguns conceitos numa conversa com colegas aqui eu estou trazendo para cá para reforçar, ou conceitos que eu não abordei, apesar de estar no conteúdo, não foi abordado ali na videoaula, e aí eu estou trazendo para essa aula de hoje aqui. Aí numa próxima aula que a gente vai ter, vou avançar um pouco mais no conteúdo. Aqui eu vou trazer alguns conceitos aí básicos no sentido de importantes para o entendimento da disciplina, tá? Então, assim, a ideia hoje é a gente falar dos conceitos de perícia forense, né, conceitos gerais da perícia forense computacional, a perícia judicial e extrajudicial, e falar um pouco do mercado de trabalho, né, mais até aqui no início, antes de começar a gravação aqui, a gente falou um pouco sobre isso, né, falar um pouco desse mercado de trabalho para o perito, na realidade, para o profissional ali de segurança da informação. Então, começando aqui com esses conceitos de perícia forense, né, ou perícia criminal, e também o conceito de perito, né. Eu trouxe aqui conceitos da APCF, né, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, né. Então, vamos lá. A perícia forense, também conhecida como perícia criminal, é atividade típica de Estado, de cunho técnico-científico, prevista no Código de Processo Penal, que visa analisar vestígios, sendo indispensável para a elucidação de crimes. E aí a gente vai falar hoje aqui dessas questões de vestígios, né? O que é vestígio, o que é evidência, o que é um indício, né? E o perito vai ser a atividade a atividade exercida pelo perito oficial, responsável pela produção da prova material, consubstanciada em laudo pericial, após a devida identificação, coleta, processamento e correta interpretação dos vestígios dentro dos limites estabelecidos pela ciência. Então, essa aqui é a atividade de um perito, né, ligado aí a essa perícia forense que a gente está falando aqui. Claro que a gente não está aqui falando especificamente da perícia da perícia ou do perito forense computacional, mas é um conceito mais geral aí da área de atuação. Pausa para água aqui. Bom, no domínio de um processo judicial, né, o perito ele vai ser nomeado ali pelo juiz, né? Aí, mas por que um juiz nomeia esse perito, né? Aí depende do que está sendo julgado, pode ser necessário que esse juiz, ele, de alguma forma, ele precise de uma prova pericial, né? Para ajudar ele a eles. Pera aí um pouquinho, pessoal. Só um minuto, que eu tô. Não, é isso mesmo. Para ajudar a elucidar algum delito, para esclarecer algum delito, né? Até mesmo porque o juiz ele não vai ser especialista ali em todos os casos que vão cair no colo dele, né? Ele não vai ser especialista ali em todos os assuntos. Então, a ideia é que um especialista nomeado pelo juiz, nomeado por esse juiz, esse especialista é de confiança do Estado, né? Ele fez uma petição para ser esse perito, teve uma aprovação, um deferimento do Estado. Então, esse perito ele vai examinar os ambientes, os cenários que os vestígios estão, que esses vestígios estão envolvidos ali no delito, né? E vai procurar por provas que são os esclarecimentos técnicos científicos
que somente alguém especialista ali vai poder enxergar, analisar, né, de forma que seja capaz de esclarecer um fato ocorrido em circunstâncias que requerem conhecimento específico, né? Aí, como diz aqui, a perícia é um instrumento da justiça cuja função é fornecer ao juiz informações relativas a um evento que esteja em pauta durante um julgamento, né? Então, em suma, o juiz ele vai determinar a verdade sobre os fatos que chegaram ao tribunal, no caso de um processo penal, né? A gente está falando no ambiente judicial, então ele vai determinar essa verdade, né? É o juiz que vai dizer o que vai dar o veredito ali, o que é verdade naquele processo, né? E ele vai formar essa opinião, vai embasar esse veredito com base nos autos do processo e muitas vezes para isso ele vai precisar dessa análise pericial, essa análise técnica, né, para obter as provas, com base em conhecimento específico, técnico específico, e aí para poder ter um julgamento aí justo, né? A gente está falando aqui no âmbito judicial. A gente vai ver também que pode ter uma perícia, no caso uma perícia forense computacional, pode ser extrajudicial, né? Então, diante dos conceitos, desses conceitos mais gerais que a gente viu, a gente pode definir agora o conceito de perícia forense computacional, né? Ou computação forense. Bom, ela tem como objetivo principal determinar a dinâmica, a materialidade e a autoria de ilícitos ligados à área de informática, tendo como questão principal a identificação e o processamento de evidências digitais em provas materiais de crime, por meio de métodos técnicos científicos, conferindo-lhe validade probatória em juízo. Então, a gente vê que até os conceitos não diferem muito, né, do que a gente viu até aqui, só que ficam mais específicos, né, a gente está falando aqui ligados à área de informática, né. Então, a computação forense, ela atua nas investigações que envolvem crimes cibernéticos, né, os cybercrimes, ou dentro de uma organização, pode até não ser propriamente um crime, mas vai ter um incidente, que inicialmente não é um crime, e vai se investigar como é que se deu esse incidente, o que provocou, o que deu brecha a esse incidente, né? Então, mas aí quando a gente fala aí de crimes cibernéticos, a gente vai falar de fraudes bancárias, golpes virtuais, invasões em sistemas de computadores, em redes de computadores, que mais? Interceptação de dados que estão trafegando ali na internet, né, ou na rede da corporação, vazamento de dados. Hoje mesmo foi noticiado aqui um novo vazamento aí de centenas de milhões aí de dados de usuários. Eu ainda não li a respeito, eu vi a manchete, está guardada ali para ver do que se trata, mas me parece que são várias informações que, inclusive, estão sendo distribuídas de graça aí pelos hackers, né? Então, é um tipo aí de crime envolvendo ambientes cibernéticos, né? Então, essa forense computacional, ela vai englobar, além aí da comprovação dos atos do criminoso, também o rastreamento desse criminoso, né? Não é tarefa fácil, não. Então, vai ter essa finalidade de provar ou não a ocorrência de um fato criminoso e provar ou não se no caso, uma pessoa é acusada de ter feito aquele crime, se ela é realmente culpada ou não, né? Bom, a perícia computacional consiste em métodos científicos capazes de promover a preservação, coleta, validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação de evidências digitais que possuem validade probatória perante ao processo judicial. Só um minuto aqui, pessoal.
tem gente, pelo visto, que não funcionou aqui a questão do lobby. Só um minutinho. Agora foi. Então, continuando aqui. Então, a gente vê, então, a importância de um perito em forense computacional para os cybercrimes, né? Não para os cybercrimes, mas para a elucidação de um cybercrime, para a procura dos criminosos, para a obtenção de provas de um cybercrime, né? Então, num cenário que exige, por muitas vezes, muito conhecimento técnico, né? O perito aí em forense computacional vai ser um cara aí primordial para, no âmbito jurídico, né? Estou falando aqui muito no âmbito jurídico, ele vai ser primordial para o levantamento de mais provas, né, ou de provas para que uma decisão judicial seja justa, né. No meio corporativo também, estou falando muito da questão judicial, mas no meio corporativo também é importante. Você pode ter um incidente, você pode investigar se algum colaborador, se algum funcionário vacilou em alguma coisa, né? Vai apurar se má fé, se simplesmente vacilo, se não seguiu a política de segurança da informação da empresa, ou se foi uma brecha técnica que não, nenhum funcionário teve culpa, enfim. Então, não só no âmbito jurídico, mas também na empresa, no ambiente corporativo, né? Bom, e aí a gente está falando desse ramo, né, da perícia computacional, e não é difícil a gente argumentar que é um ramo importante, fica fácil de perceber a importância desse trabalho, já que muitos crimes são cometidos por meio de computador todos os dias, né? E quando se trata daí de um crime, de um cybercrime, né? Sem uma perícia computacional, sem uma forense computacional, não se vai ter provas aí suficientes ou provas adequadas para esse veredito aí, né, no âmbito judicial. Aí aqui eu trago na tela só algumas estatísticas para ilustrar mesmo essa questão dessa importância desse ramo. São gráficos que estão lá no cert.br, né, tipos de ataque, lá inclusive tem análise para cada um desses tipos, desses incidentes reportados, né, mas é mais para a gente ter essa visão do quanto o número de incidentes é grande. E a gente está vendo aqui incidentes que foram reportados ao cert.br, né? Não, então, são maiores, a quantidade é muito maior do que essa aqui, né? Esses são os incidentes reportados a esse órgão, né? Aqui eu chamo a atenção só que 2020 parece pouco, mas é porque foi no período de janeiro a junho, não está a estatística de 2020 inteira, né? No ano todo, ainda não saiu eu não pus aqui, cometi um erro aqui, mas essa pesquisa eu fiz ontem mesmo, ainda não saiu, mas se vocês tiverem curiosidade, entra lá no cert.br, nesse URL aqui, para ver esses incidentes. É um site muito importante, bastante interessante aí para essa área, tá? Então a gente vê aqui a quantidade muito grande, estatisticamente o scan, né, essa varredura das redes ali, ela é que tem a maior porcentagem aqui, mais da metade quase, e as outras são distribuídas aí, né? Muita coisa, né? Ataque de negação de serviço, de worms, enfim. Então é mais para mostrar aí a importância desse ramo, dessa atuação aí. E aí, quando a gente vem falando aí de provas, da importância do perito para o levantamento dessas provas que vão embasar um julgamento, seja judicial ou extrajudicial, é importante a gente tratar desses conceitos fundamentais, que não tratei na videoaula lá, nas videoaulas, e aí eu estou trazendo para cá agora para a gente falar.
né, já que é, houve algumas dúvidas aí reportadas, né? E aí, a gente não está falando aqui só da forense computacional, né? Mas em toda a forense. A gente está falando dos conceitos aí de vestígio, evidência e indício, né? São conceitos usados durante o processo legal. Muitas vezes pode parecer a mesma coisa, né? Parecem sinônimos, mas não são, né? São diferentes ali, algumas nuances, né, diferentes, e que são determinantes ali para a compreensão do trabalho do perito, né? Pode ser que seja usado aí como, principalmente evidência, indício, como sinônimos e tal, mas é importante a gente conhecer essa distinção semântica aí, desses termos, que é o que a gente vai fazer agora aqui, tentar fazer agora, né? Então, primeiramente, o vestígio, né? Tudo que se encontra no local do crime e pode ter relação com o crime, né? Material bruto encontrado no local do crime poderá ser descartado ou vir a ser uma evidência, né? Então, o vestígio, ele basicamente é o que se vai procurar ali na cena do crime, né? Num primeiro contato com essa cena, ou ao revisitar o local, né? E falando em forense computacional, a gente está falando, por exemplo, de um computador, né? Que aí o perito vai pegar, dependendo do fato que está sendo investigado, ele vai é, pegar. A gente já viu na TV ali do perito levando o computador do cara embaixo do braço ali, né? Mas não necessariamente, ele vai levar esse computador para num ambiente seguro ali, ele fazer a coleta que ele pode fazer. Mas no local, por exemplo, se ele na próxima aula vou falar um pouco disso, vou preparar alguma coisa legal para a gente ver sobre isso. Mas, por exemplo, no local, se é algum flagrante ali, ele precisa, dependendo do que ele está investigando, sei lá, um crime de pedofilia, ele vai querer saber o que está sendo trafegado na rede. Então, ele pode entrar ali, naquele momento, né? Ele pode entrar ali com uma ferramenta, um Wireshark da vida, um sniffer ali, e verificar o que naquele momento estava sendo trafegado na rede desse cara aí que está suspeito, ou dessa organização que está suspeita. Ele pode querer ver o que está, se na memória RAM tem algum vestígio, então ele vai entrar com uma ferramenta, capturar o que tem na RAM naquele momento, né? Com o programa adequado, ele vai salvar o que está na RAM naquele momento, salva num pendrive e vai levar o computador debaixo do braço, junto com esse pendrive que tem os dados da memória RAM, ou então vai tirar o HD, enfim. E antes disso, inclusive, vai desligar, vai tirar a fonte de energia para que a máquina fique no estado que estava naquele momento, né, desse flagrante, né? Então, o vestígio, basicamente, é o que ele viu ali, né? Os peritos, eles vão procurar todos os tipos de sinais, de marcas, de objetos que possam ter relação com o fato investigado, né? Então, isso tudo é o vestígio, né? Pode ser que né, nesse momento ele faz uma análise ali imediata e encontre vestígios que ele fala, opa, isso aqui está ligado com o fato que eu tô investigando aqui, que eu vou fazer a perícia. Só que numa perícia mais cuidadosa, numa análise mais cuidadosa depois, naquele ambiente seguro dele, fazendo todo aquele processo que a gente está vendo, né? Ele vai ter guardado as cópias, guardado o original, feito as cópias, gerado hash para fazer para garantir aquela cadeia de custódia, ele pode analisar esse vestígio e falar, não, esse aqui não tem nada a ver com o fato que eu estou investigando e vou descartar. Porque são muitos, muitos, muitos vestígios, né? No meio computacional pode ser muita coisa. Então, ele vai reunir aqueles que realmente estão ligados ali com o fato que ele está
está investigando, né? Acho que é isso aí, a questão do vestígio. São essas pistas ali, esse material que ele colhe na hora, na cena, né, ou no HD, que possa ter ligação com o fato que está sendo investigado, que pode depois virar uma evidência, né, que é o que a gente vai falar agora, né? Então, se o vestígio é um material bruto, constatado, recolhido no local do crime, a evidência já é o vestígio analisado e apurado, né? É um vestígio que, depois de analisado pelo perito, acaba se mostrando diretamente relacionado com o fato sondado, com o fato que está sendo investigado, né? Bom, é qualquer material, objeto ou informação que está relacionado com a ocorrência do delito. Em crimes cibernéticos, podem ser encontrados em arquivos digitais, registros em servidores, cookies, históricos de navegadores, fotos, vídeos, e-mails, registros de conversa online e vários outros, né? Então, a evidência vai ser esse vestígio que foi analisado, que foi relacionado a outros vestígios, a outras circunstâncias do fato que está sendo investigado, e o perito realmente viu que essa evidência tem a ver com o que ele está investigando, e ele vai aprofundar aí, né? Ele vai construir em cima dessas evidências a linha de raciocínio dele para o laudo pericial, né? E aí o indício é o princípio de prova, né? Aí no Código Penal, de processo penal, a gente tem lá, circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução, por inferência, né, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, né? Então, o indício o indício é evidência, a gente pode até considerar ali como sinônimo, mas tem uma diferença bastante sensível aí, né? A gente usa o termo indício quando a gente está na fase processual, né? Ou seja, depois da fase da perícia, a gente já passou pela perícia, né? Então, significa que o indício vai abranger os elementos materiais tratados pela perícia e também os elementos de natureza subjetiva, né? Que são aí próprias da esfera policial. Então, assim, você vai ter essas evidências, o perito levantou aquelas evidências, fez as ligações dos vários vestígios, transformando em evidência, trabalhou, fez inferências. Aqui eu já estou numa fase processual, então já são indícios, e eu vou combinar isso com outras circunstâncias. Por exemplo, testemunhas, né? Eu posso chamar testemunhas que vão ali combinar com esse indício e pode gerar uma prova ali, algo irrefutável para esse julgamento, tá? Então é isso, vestígio, evidência, indício, né? O vestígio, digamos, dá origem à evidência, e uma vez que a evidência é uma circunstância conhecida e provada, tem relação com o fato, essa evidência pode ser autossuficiente, mas pode estar ligada com outros fatos, né? Ela vai gerar ali o indício que vai servir como base ali para esse julgamento, para esse processo que está correndo, né? Para esse momento pós-perícia, né? Aí já está com o laudo nos autos do processo, ok? Bom, a gente está falando aqui muito de processo, está falando da perícia judicial, dei uma pincelada na questão de que não precisa ser necessariamente uma perícia judicial, ela pode ser também uma perícia extrajudicial, né? Bom, vamos ver aqui os conceitos. Perícia judicial decorre de uma ação civil ou penal e podem atuar dois tipos de diferentes
dois tipos diferentes de peritos, um perito judicial oficial e um assistente técnico das partes, e a perícia extrajudicial realizada no âmbito de uma organização privada e não envolve o judiciário, a menos que haja implicações que levam à resolução em âmbito judicial, né? Você pode começar ali fazendo uma investigação, uma perícia de um incidente que não, no princípio não tem nenhum ilícito, mas você pode levar a fatos que impliquem num delito, alguma coisa, e você vai ter que ir para o âmbito judicial, né? Aí, então, vamos ver aqui um pouco mais sobre essa perícia judicial, e depois a gente fala da extrajudicial também, né? É importante a gente frisar alguns aspectos aqui, né? No caso aqui do perito, né, do perito judicial. Ele é um especialista nomeado pela Justiça, tem total independência em sua atuação, representante da Justiça, procedendo com o que é denominado de perícia judicial, né? Então, isso é importante sempre frisar, que nenhuma das partes do processo, seja a parte que está sendo acusada, seja a parte que tá se defendendo, eles têm o direito ali de interferir no trabalho do perito, de dizer ao perito como que eles querem o laudo, né? Isso é uma coisa clara, né? Não pode pressioná-lo ali quanto aos resultados que ele vai apresentar no laudo. O perito ele vai ter total liberdade de autoria do seu laudo, do seu relatório, né? As conclusões desse período não devem ter interferências externas, né? Bom, perito, de acordo com o Código de Processo Civil, é o cidadão que produzirá um relatório para constar como prova no processo, né? O laudo pericial que ele vai subir nos autos do processo, que vão servir ali como base no julgamento, como base para o juiz dar o seu veredito lá, né? No âmbito judicial, a gente pode ter uma ação penal ou civil, né? Se for uma ação civil, o juiz nomeia apenas um perito judicial, né? Se for uma ação penal, ele está no material de vocês, a gente viu lá, ele pode nomear 2 peritos, né? Esses 2 peritos, apesar de serem 2 peritos, eles vão trabalhar com autonomia, não que eles não possam ali trocar ideias e tal, mas eles vão ser autônomos, fazer trabalhos autônomos ali entre eles, né? Nessa investigação, os seus laudos vão ser independentes, tá? Bom, se tem 2 peritos, pode haver, digamos, divergência entre os laudos desse perito, eles podem ter visões diferentes, e pode chegar a uma questão divergente aí, mesmo que um argumente do laudo do outro e nenhum se convence. Cada um tá divergente, mas cada um está muito seguro do que colocou no laudo, né? Então, pode chegar a um consenso, né, nessa discussão, mas se não chegar, o juiz vai ter que nomear um terceiro perito com a função aí de acabar com essa dúvida aí, né, que está entre os dois. Bom, pode piorar, né? Você pode nomear um terceiro perito e ele chegar lá e falar, rapaz, não é nada disso não, nenhum desses 2 colegas aí esses caras estão viajando, não, o laudo é esse aqui, e aí o terceiro perito apresentar o terceiro laudo, né? Aí o juiz vai respirar fundo, vai agradecer o trabalho deles e vai mandar proceder com novo exame, com novos peritos, né? Enfim. Mas aqui é só uma brincadeira minha ali, se você, a não ser que esse seja algo muito difícil aí, mas eu imagino que o fato de envolver 2 peritos ali
e você tem que envolver um terceiro, já seja uma exceção, não sei, não tenho certeza, mas eu imagino que, que deve ser difícil os casos que chega um terceiro perito e ainda assim vou ter divergências, né? Mas aí, é só chamar atenção a isso, que na perícia judicial, uma ação civil, geralmente nomeado um perito, numa ação penal, 2 peritos, por envolver aí questões mais graves, digamos assim, né? Bom, aqui as fases da atuação de um perito, isso está no conteúdo disponibilizado para vocês também, mas só passando rapidamente aqui, né? O juiz faz a solicitação de perícia, né? O perito nomeado aí pelo juiz, ele vai analisar os autos do processo até então, né? Que tem até então, vai conhecer esse processo, ele tem que conhecer esse processo, ele tem que saber o que está sendo investigado, qual é o fato que está sendo investigado, para ele saber no que ele vai trabalhar, né? Vai estimar quanto tempo vai durar isso, os honorários, né? E aí vem para aquele processo que a gente sabe, né? Também a gente vem estudando, de que ele vai ter que prestar atenção naquela cadeia de custódia, tal, para não estragar toda a investigação, vai coletar os dados, analisar os dados, aí vai elaborar ali a sua linha de raciocínio, vai fazer o seu laudo, revisar esse laudo, né? E esse laudo vai entrar nos autos do processo e vai ser entregue ao juiz, tá? Basicamente, isso aí, de forma bem resumida, são as fases do processo. E aí a gente tem, ainda na perícia judicial, a gente tem outro ator aqui, que é o assistente técnico, né? É um perito da área que está sendo alvo da análise judicial, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de um crime cibernético, é um perito em forense computacional, que ele vai ser contratado pelas partes que integram o processo, né? E também vai emitir o seu parecer. Então, ele não é um perito nomeado pelo juiz. Ele vai ser, a lei permite isso aí, ele vai ser nomeado, por exemplo, pela defesa. O cara que está sendo julgado ali, a defesa vai nomear um perito para trabalhar, né? Ele pode analisar, se for o caso, contestar o laudo do perito judicial oficial com base em argumentos lógicos e científicos, né? Então, ele não vai questionar o laudo desse perito do nada, vai dizer só que ele não gostou, enfim, ele vai ter que apresentar argumentações para tentar convencer o perito ali sobre os seus argumentos, né? Ele pode ali criticar criticar detalhes ali, coisas do laudo do perito que ele não concorde, pode, como é que pode destacar aqueles que ele concorda, que ele acha positivo, né? Então, assim, o assistente técnico, o parecer do assistente técnico, não necessariamente ele vai ser um parecer divergente do laudo do perito, né? Ele espera-se desse assistente técnico que ele vai evidenciar nesse seu parecer os aspectos que ele julga relevantes, sempre, logicamente, sempre na ótica, né, na visão da parte que contratou ele, né? Ele foi contratado pela defesa, ele vai procurar fazer uma análise ali sob a ótica de uma defesa, né? E é isso, se ele evidenciar coisas, criticar coisas, divergir de coisas do perito, ele vai ter que apresentar fundamentos técnicos e científicos ali para convencer o perito, né? Então, esse é um outro personagem ali dessa perícia judicial, né? Bom, aí a perícia extrajudicial é tranquilo, né? Assim, extrajudicial, o extra de fora, né? Fora do judicial, é aquela perícia que é realizada fora da tutela do poder judiciário, né?
Então, a perícia é aquela realizada no âmbito organizacional, né? De uma empresa privada, um órgão público também, né? É uma perícia interna, ela se inicia internamente, pois, em princípio, não há um litígio, mas os fatos podem mostrar, né? Podem mostrar que houve algum litígio, que houve algum delito, e aí pode ser, pode ser encaminhado para uma questão judicial, né? É, bom, de forma geral, né, essa é uma perícia feita por, por uma equipe própria, né, da organização ou por uma consultoria contratada, né, que vai buscar ali levantar causas de incidentes, por exemplo, né, e definir responsabilizações, né. Você pode até ir numa questão de um âmbito judicial, por exemplo, se numa perícia dessa dentro da organização, numa análise dentro da organização, algum funcionário for responsabilizado, dependendo do que foi ali levantado, se for algo grave, ele pode ter alguma punição ali, né, prevista, pode ser demitido, e esse funcionário pode se sentir lesado e, inclusive, entrar na justiça, né? Naquele vídeo do fórum, até tem um caso lá de uma. Deixa eu ver se foi nesse vídeo, acho que foi nesse vídeo mesmo, né? De uma. O cara dá um exemplo, de uma organização foi querer investigar ali um, um funcionário que se ele estava acessando sites indevidos ali, e acabou que eles não quiseram chamar uma consultoria, né? Tinham profissionais para fazer isso, só que aquela questão da cadeia de custódia nem todo mundo conhece, sabe que precisa ter, e o cara acabou, que estava investigando, acabou fazendo acesso ali nesses sites para investigar alguma coisa, e aí ferrou com essa cadeia de custódia, com essa análise, né? E quando chamou uma consultoria de um perito para assinar ali esse laudo, né? Esse parecer que o cara deu, o perito falou: sinto muito, mas tá, ficou bagunçado aqui, isso aqui não, a gente não pode provar nada com isso. E aí já era, né? Já não tem o que fazer, né? Então, mas assim, não necessariamente vai para um caminho judicial, porque pode ser um ataque. Muitas vezes esse perito computacional, esse cara aí da segurança da informação na empresa, ele pode fazer parte dos times de resposta a incidentes, são times cada vez mais importantes. O CERT.br é um órgão ali de resposta a incidentes. A gente tem várias empresas e órgãos trabalhando em resposta a incidentes, né? E o cara pode ser desse time de resposta a incidente, pode trabalhar nessa investigação, nessa perícia de um incidente que aconteceu na instituição, que ele vai analisar e, de repente, ele vai achar não uma falha humana, que é, como se diz, é o elo mais fraco mesmo da segurança da informação. A gente ouve isso sempre, repete isso sempre. O ser humano é o elo mais fraco da segurança da informação. Você estabelece uma política de segurança de informação, uma estrutura, uma infraestrutura super segura, sistemas super seguros, mas como eu dei o exemplo ali, o cara usa um e-mail corporativo, um exemplo simples que aconteceu nesses mega vazamentos que estão tendo aí. O cara usa como login em um lugar aí não confiável, o e-mail corporativo, usa a mesma senha que ele usa na organização, os dados desse site não confiável são vazados, ou esse site é próprio para isso mesmo, para pegar esses logins, e pronto, o hacker tem ali um e-mail institucional e uma senha que ele vai poder, dependendo ali, poder fazer miséria, miséria exagero ou não, né?
na, na organização, né? Por isso que é importante conscientização dos funcionários. Mas pode ser alguma falha, alguma brecha, um sistema operacional não atualizado. Bom, aí a gente já pode ter uma responsabilização, né? Que é um sistema operacional não atualizado, que tem uma brecha conhecida, uma vulnerabilidade conhecida, e um hacker vai lá e explora essa a vulnerabilidade. Mas também pode ser uma vulnerabilidade de dia zero, que ainda não foi divulgado, ou ainda não se tem uma solução para essa falha, e algum hacker já está explorando isso aí antes mesmo de ter a solução para essa falha, né? Aí não se pode culpar ninguém. Bom, seguindo aqui, aí é mais uma visão geral, né? O que eu quero falar aqui do mercado de trabalho. Alguns colegas aí, a gente até debateu um pouco antes de começar aqui essa explanação, mas alguns colegas mostraram interesse ali, né, no mercado de trabalho do perito de forense digital, né? Bom, eu acho que assim, o mercado de trabalho para tudo que está envolvendo segurança da informação, ele tá demandando bastante, está tendo bastante demanda, né? Há muita, a gente ouve muita reclamação aí de profissionais especializados e capacitados na área. Ao mesmo tempo, a gente também vê muitos profissionais capacitados, especializados, procurando emprego ou procurando um emprego melhor. Então, às vezes, parece algo contraditório, né? Você está no meio ali, você tem gente boa, tal, que está ralando para caramba, está procurando uma oportunidade e não acha. E você tem organizações falando que está faltando profissional capacitado. Então, é algo que às vezes é meio complicado. Mas, assim, que há uma carência, aparentemente há mesmo, desses profissionais capacitados. Aí outra coisa, acho que nem todo mundo tinha entrado ali na aula, outra coisa que eu comentei com alguns de vocês, é uma questão, uma visão que a gente vê também de profissionais dessa área. É uma carência de um profissional de TI em geral, mas o profissional de segurança da informação, já que a gente está muito nessa área de segurança da informação falando especificamente disso, muitos profissionais aparentemente sobrecarregados, né? O cara tem um acúmulo de funções e responsabilidades. Aí eu estava comentando isso, porque às vezes você tem na organização, por diversos motivos ali, você tem um cara muito bom, muito capacitado, entende, sabe tudo ali de segurança da informação, e aí fala, pô, a organização, aí eu estou falando não só órgão público, empresas privadas também. Fala, pô, esse cara sabe tudo aí, e então vamos lá, vamos trabalhar com ele. E aí esse cara fica responsável por muita coisa, e às vezes com uma equipe não muito grande, né? Então é responsável ali pela política de segurança da informação, pela gestão da infraestrutura, né, da segurança dessa infraestrutura, pela gestão de segurança dos sistemas que, porventura, são implantados ou são desenvolvidos, depende da empresa, na própria instituição, é responsável pela conscientização dos funcionários, pela capacitação. Poxa, esse cara fica sobrecarregado, né? Ainda mais nos dias de hoje que você tem ataques a todo momento. Esse cara vai estar tendo que verificar se a empresa não está sendo atacada, e quando há incidente, ataques, ele vai ter que reagir. Ele está no time de resposta a incidente? Não dá, né? Algum trabalho aí vai ficar, vai acabar sendo colocado de lado. Muitas vezes, nessa palestra que eu estava assistindo, nessa conferência que eu estava assistindo, que envolveu aí, tinha gente do INEP, da DataPrev,
tinha o pessoal da McAfee, enfim. E muitas vezes o que fica de lado aí é a conscientização dos funcionários, né? Mas as empresas, elas estão mudando bem, né? Muitas empresas já mudaram bem a filosofia delas quanto a isso. Não é como eu mostrei lá atrás, aquela quantidade imensa de incidentes reportados por CertBR. Hoje em dia a gente vê uma quantidade muito grande de ataques e a gente tem visto muitas notícias em destaque sobre vazamento de dados, né? Muitos de vocês já devem ter escutado, tem se falado muito isso já há um tempo. Os dados são o novo petróleo. Tem um cara que, poxa, agora me escapou o nome dele. Ele né, se usa a expressão dos dados são o novo petróleo, ele fala que na realidade os dados são a nova água da, da, atualmente, né? Ele considera a água mais importante que o petróleo, e é mesmo, e a água tende a ser algo caro, né? Então ele fez essa brincadeira aí. Mas se usa muito isso, que os dados são o novo petróleo ali, né? Então, que é mais uma motivação para os cybercriminosos trabalharem aí para atacar, para vazar dados, como vem acontecendo, né? Inclusive, até comentei também que o fato da grande mídia estar noticiando isso, o que eu quero dizer? Não é só, a gente não é só entrando na página de tecnologia de um jornal que a gente vai ver a notícia sobre vazamento de dados, né? Isso está sendo notícia de primeira página, de jornal, de jornal nacional, enfim, de jornais grandes aí, porque é, é algo importante. E as empresas, elas estão com medo disso, não só do prejuízo financeiro, né? Agora a gente tem, graças a Deus, a LGPD, está ainda no início ali, a gente está todo mundo tentando se situar ali, entender e se preparar e se adequar à LGPD, né? Mas não é só a questão do prejuízo financeiro que preocupa as empresas, mas a imagem da empresa, né? Uma empresa aí grande, então, sei lá, um nome aleatório aqui. A Sony sofreu um vazamento dos dados, tal, aí teve que pagar uma multa, teve um ataque, teve um prejuízo financeiro. Bom, uma empresa desse porte, ela pode ter um grande prejuízo, mas ela pode recuperar, né? Ela pode recuperar esse prejuízo financeiro. Agora, já o prejuízo da imagem é difícil de recuperar. Entretanto, até se discute muito no meio, né? Já vi algumas pessoas rebatendo o seguinte: beleza, concordo, a imagem da empresa é importante, por isso que elas estão se ligando nessa questão dos profissionais de segurança da informação, da importância desses profissionais trabalharem, da importância de ter uma segurança da informação bem trabalhada, mas a gente aqui, aí falando como consumidor, parece que a gente também não dá muita trela para isso. A gente ouve a mensagem ali que tal empresa teve um mega vazamento e tal, e aparentemente continua usando, né? Então, há essa argumentação também, né? Em todo caso, eu acho que o prejuízo da imagem é uma coisa que preocupa demais essas organizações. Os órgãos públicos se preocupam demais também, estão correndo atrás da questão. Há pouco tempo agora teve um concurso aí do Ministério da Economia, que dentre os profissionais que foram contratados, e aí eu estou falando de concurso temporário, tá? Não estou falando de efetivo, mas é uma até pela condição atual aí, né,
econômica do país, é um concurso temporário, e um dos cargos era o de segurança da informação e proteção de dados. Então, os órgãos públicos também estão preocupados com isso, também estão querendo se preparar, muita coisa é terceirizada, mas ele precisa de profissional lá dentro, porque a gente está falando de dinheiro público e ele precisa desse cara que entende disso para saber contratar, para saber fiscalizar contrato. Não é fácil, não, não é vida fácil nem para a empresa privada, nem para os órgãos públicos, né? Então, assim, eu estou me alongando, galera, eu vou me empolgando aí, mas é por isso que a área de segurança da informação, ela está em evidência, e já que a gente está falando aqui do perito de forense computacional, é por isso que é uma carreira que está em ascensão também, e pois essas instituições, elas começaram a perceber a importância desse profissional, de perícia, com esse conhecimento aprofundado aí na área de tecnologia, né, e um conhecimento jurídico também, né. Bom, aqui eu trago uma matéria da Você SA, matéria bacana, não é nenhuma matéria, que matéria legal, mas é algo bacana de ser lida, depois vocês dão uma entrada, tem diversas outras matérias, mas essa eu achei bacana, trazer esses dados aí, uma visão bacana. Inclusive nessa matéria, um especialista lá, ele diz que existe demanda alta nos órgãos públicos e também um mercado para ser explorado nas empresas privadas, dessa parte de perícia computacional. E aí é como a gente viu, né? O perito de forense computacional é uma carreira derivada da função clássica ali de perito forense, né? Só que especializada aí nessa questão da informática, né? Dos cybercrimes, né? Alguns especialistas nesse mercado de trabalho também tirei aí dessa matéria da Você SA, eles falam que o momento, é uma matéria de 2020, né, uma matéria recente, e aí ele fala que o momento é ideal para a especialização nessa área. Segundo ele, esse é o momento ideal, enquanto o boom de contratações de um perito computacional, de forense computacional, não ocorre, né? Para ele, esse boom ainda não ocorreu, ainda não começou, então é bacana essa especialização para quando essas contratações forem mais frequentes, né? Você já está preparado ali para esse mercado, né? Claro, como se fosse fácil, né? Assim, a gente fala aqui, fala, não, ainda mais essas matérias, essas revistas, elas botam pilha, né? A gente fica lá na ansiedade, tem que me especializar, e tem mesmo, mas a gente sabe que não é fácil, que financeiramente pode ser custoso, que precisa de tempo, então aí depende da realidade de cada um, né? Às vezes a questão financeira hoje em dia está pesando demais, a gente está num momento muito crítico, né? Mas mesmo que a questão financeira não pese, tem a questão do tempo, e aí é buscar, quando tiver condição, tá sempre atento para se especializar, se essa for a área, né, que se quer. E aí, a gente viu mais ou menos isso aí, o perito de forense ele pode atuar por conta própria, né, como um assistente técnico, que a gente viu, né, que vai ser ali um perito para as partes, num processo judicial ali. Ele pode ser um perito judicial, aquele que vai poder ser nomeado pelo juiz, né, aí ele vai, vai entrar com uma petição para ser esse tipo de profissional, essa petição vai ser deferida ou não, né? Se for deferida, o Estado vai tê-lo ali como um perito que pode atuar na área judicial. Bom, pode, como a gente falou também, ser ali um perito
de uma polícia federal, de uma polícia civil, aí é via concurso público, são concursos bem concorridos, corridos, os salários são bem bacanas também, bem bacana, mas é um concurso bem concorrido, bem difícil, mas não é impossível, obviamente, né? A gente se é um desejo, tem que correr atrás ali, né? Aí via concurso público. E obviamente, também no âmbito privado, na área privada, você pode se especializar e trabalhar aí na forense computacional corporativa, né, das empresas privadas, pode fazer parte de uma equipe ali multidisciplinar, pode fazer parte de um time de resposta a incidentes, não necessariamente você vai trabalhar ali exclusivamente em perícias, né? Vai depender ali da realidade da empresa, né? Bom, aqui depois eu vou disponibilizar os slides, vocês podem ter acesso a essa matéria aqui, acabei me alongando, não lendo aqui, mas depois vocês dão uma olhada aqui nessa matéria. E aí, é isso, pessoal, tem uma especialização, você pode começar ali né, vocês já estão no caminho aí de uma graduação, isso falando, né, quem tem interesse, pode vir depois fazer uma especialização, né, ou seja, uma pós-graduação lato sensu, né, ou estrito sensu, né, um mestrado mesmo, mas aí vai depender da, do desejo de cada um, né, das possibilidades aí de cada um. Aqui na tela eu estou apresentando algumas empresas de certificações que eu dei uma pesquisada, algumas certificações que são consideradas certificações importantes aí nessa área. Vocês podem pesquisar também, tem outras ligadas. A Você S.A., inclusive, nessa matéria, ela fala que o caminho mais comum é você ingressar em tecnologia da informação, né, como é o caso nosso aqui, e complementar com aprendizado jurídico, né, que não é necessariamente você ter uma formação superior em direito, né, mas esses cursos voltados, essas certificações, as especializações, eles vão trazer ali também um estudo, conhecimento jurídico importante para você. Não precisa necessariamente você mergulhar num direito como um todo. Você vai estudar ali o que é importante para a área, né? Quanto mais aprofundado, melhor. Esse é um caminho mais comum, mas eu até tenho um colega meu, e é um exemplo que também está acontecendo muito, né? Um colega meu lá do Ministério da Justiça, ele é major da PM, não é aqui de Brasília, não, mas ele ainda está, né, mobilizado aqui em Brasília, ele é major da PM, e ele, para essa carreira oficial dele, ele se formou em Direito, né, fez uma graduação em Direito, fez algumas especializações e tal. E ele, já há um tempo, um cara extremamente inteligente, ele já há algum tempo, ele notou essa tendência dessa questão da segurança da informação, e ele começou a trabalhar como gestor de negócios de sistemas, né, voltados ali à polícia, né, inicialmente polícia militar. Então a gente estava desenvolvendo um sistema lá de central de atendimento a despacho, que a gente chama de CAD, né, que são essas coisas, o 190, o 193, ou seja, você liga para uma dessas forças, a forças ali, bombeiro, polícia, enfim, você liga para um telefone ali, cai numa central que vai analisar o que é e vai distribuir isso para a viatura, enfim, estou me alongando aqui, não era bem isso, né? E ele estava trabalhando como gestor de negócio para um sistema desse nacional, né? E ele começou a gostar muito dessa parte do desenvolvimento do sistema.
sendo que a formação dele é direito e uma experiência muito grande na polícia. E aí ele começou a se especializar, fez uma graduação, um tecnólogo na parte de TI, não me lembro ao certo qual que foi, se foi segurança da informação mesmo, se foi de gestão de TI, enfim. Ele fez uma graduação na área de TI e começou a fez especialização também e certificação de proteção de dados. Então, ele fez um caminho aqui nessa matéria da Você SA, que está falando que é o caminho mais comum você começar na tecnologia, ele fez o inverso. Mas é só um exemplo que eu estou trazendo aí para mostrar que muita gente está olhando, está gostando e está se especializando. Mas veja bem, esse exemplo que eu estou dando também não é ele não está estudando para ser um perito, um forense, perito forense computacional, não. Ele foi para a área de proteção de dados, né? Ele tem um conhecimento de direito bacana e foi para essa área de proteção de dados. Mas é só para exemplificação de que caminhos que são possíveis, né? Bom, é isso, pessoal. Está aqui a bibliografia utilizada. Então, eu vou agora. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou parar aqui a gravação, né? E continuar aqui. A gente tem pouco tempo, cara, me estendi aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, aula online, aí eu vou trazer alguns outros aspectos ali de uma perícia, daquelas fases de perícia que a gente está estudando. Espera aí que eu não tenho processamento paralelo, e aí eu começo a olhar uma coisa aqui no Teams e me distrai. Bom, então encerrando aqui, é isso, tá? Vou encerrar a gravação, espero que vocês tenham gostado, vou continuar o bate-papo aqui com vocês.